E aí, povo, tranquilo? Vamos lá então falar um pouco sobre a porcentagem, tá? Uma coisa que você vai ver no dia a dia em qualquer situação envolve o conceito de porcentagem, tá? Então vamos lá. Então, a porcentagem ou percentagem, do latim percentum, significa porcento ou a cada centena. É uma medida de razão com base 100. É um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores. Um é a parte e o outro é o inteiro. Isso é o conceito básico de fração, né? A partir de uma fração cujo denominador é sempre 100, ou seja, dividir alguma coisa por 100. Então você vai ter uma porcentagem. Então é alguma coisa por 100%, tá? Então, x% significa x sobre 100 e vice-versa, ou seja, toda porcentagem é uma fração de denominador 100 e toda fração de denominador 100 representa uma porcentagem. Então, como você tem uma igualdade aqui, ela é válida em qualquer uma das duas direções, né? Então, esse é o princípio da igualdade também. Taxas unitárias. Então, o que são taxas? São aquilo que você vai utilizar quando vai fazer uma aplicação financeira, quando vai fazer uma caderneta de poupança, quando vai prestar um dinheiro, qualquer coisa assim, vai ter uma taxa, certo? Que você vai trabalhar. Então, por exemplo, quando pegamos uma taxa de juros e dividimos o seu valor por 100, encontramos a taxa unitária. Então, você vai aplicar o dinheiro numa caderneta de poupança lá que rende 0,5% ao mês. Então, divide 0,5 por 100 e você tem a taxa unitária. Tá? Então, a taxa unitária é importante para nos auxiliar a desenvolver todos os cálculos da matemática financeira. Pense na expressão 20%, ou seja, essa taxa pode ser representada por uma fração cujo numerador é 20 e o denominador é 100. Então, 20%, 20 numerador, 100 denominador. Ok? Então aqui você tem 10%, 10 sobre 100, que é a fração decimal. E aqui você tem o quê? O que é esse 0,10? É o 10 dividido por 100. Então 20%, 20 sobre 100, 20 dividido por 100 dá 0,20. 5%, 5 sobre 100, a divisão dá 0,05. E assim sucessivamente, tá? Aqui vou deixar esse espaço para que você depois preencha com 15%, 20%. Então você vai escrever no mesmo princípio que você tem aqui, na fraçãozinha e na sequência o número decimal que corresponde à fração dada em questão. Uma dica importante, a porcentagem vem sempre associada a um elemento, portanto você sempre vai multiplicar ele, tá? Então você calcula lá, 30% de 100, então é 30% vezes 100, tá? Ou 30% de 100. Fração, divide embaixo, multiplica em cima. Ou o decimal multiplica direto. Então, por exemplo, é muito importante sabermos calcular os valores básicos. Por exemplo, 1% e 10%, de 1 a 10%. Então, 1%, basta movimentar uma vírgula duas casas para a esquerda. Então, 1% 170. Então, a gente imagina que exista uma vírgula após esse zero aqui. Vou deslocar a vírgula duas casas para o lado esquerdo. Está aqui. 1% 354, desloca 3,54. Aqui você já tem a vírgula, desloca para cá, duas casas sempre para o lado esquerdo. Mas por que desloca duas casas? Por causa da porcentagem. É 1 por 100. 1 dividido por 100. O 100, duas casas decimais, então desloca duas casas para o lado esquerdo. Se for 10%, você vai fazer o quê? Deslocar uma casa apenas. Ah, mas por que é uma casa? Você tem 10 sobre 100. Se você cortar um zero em cima e um zero embaixo, vai ficar 1 sobre 10. Divisão por 10, desloca uma casa para o lado esquerdo. Ok? Então imagine assim, um certo produto sofreu um aumento de 20% sobre o seu valor inicial. Qual é o valor desse novo produto? Então veja bem, você tinha um produto lá que custava um valor qualquer. E esse produto ele vai ter um aumento de 20%. Então vamos imaginar assim, você tem um produto que custa R$100. Você vai aumentar esse produto em 20%. Então você poderia fazer 20% vezes 100, que você vai encontrar R$20. Então R$100 mais R$20 daria R$120. Então o produto que custava 100 passou a custar 120 em função do aumento que teve de 20%. Só que veja, você fez duas continhas, você fez a multiplicação
do 20% pelo valor do produto, que seria 100, encontrou o 20, depois somou com o 100 para dar o 120. Tem como chegar direto nesse valor? Tem. De que maneira? O produto em si custa 100%, você vai aumentar, então mais 20%. Então 100% mais 20% daria 120%, que é esse cara aqui, ó. Se você jogar isso aqui na forma de fração, você vai ter 120 sobre 100. Essa divisão dá 1,2. Esse 1,2 é o que geralmente a gente chama dentro da matemática financeira de fator multiplicativo, tá? Então, se você multiplicar o 100 por 1,2, você vai achar o quê? 120 direto, ok? Então, você faz uma continha, quer dizer, você tem que fazer a continha de divisão aqui para chegar no fator multiplicativo, mas depois você só multiplica pelo valor que você tem lá que você queira fazer o aumento, ok? Então, calculando o fator de capitalização, que é aquilo ali que a gente falou anteriormente, né? Então, o acréscimo. Então, você vai acrescentar, você vai somar. Então, o acréscimo de 45% é 100 mais 45, ficaria 145, ou seja, 1,45, que é o fator multiplicativo, tá? Um acréscimo de 20% é 100% mais 20%, daria 120, fazendo o fator multiplicativo 120 por 100, 1,2, tá? Então veja aqui, para aumentar o preço de um produto em 20%, deve-se multiplicar o preço por 1,2. Então você imagina aqui que você tem um produto que custa 1.500. Você vai aumentar ele em 20%. Então o que você faz? 1.500 vezes 1,2. O que é esse 1,2? É o fator multiplicativo, a capitalização de 20%. Então veja que esse 1 representa o 100% e esse 2 representa o 20%. Por isso que eu uso a multiplicação aqui por 1,2. Tá? Aí você tem os processos de acréscimo aqui, um acréscimo de 30%, de 15%, de 3% e de 200%. Então você tem as situações em que ocorre os acréscimos. O acréscimo é que você vai aumentar um valor já que você tem, tá? Agora o desconto. Então o acréscimo você soma a um valor que você tem. E o desconto você faz o quê? Diminui. Então vamos supor assim, que você tem um produto lá que custe R$100 e você vai dar um desconto de 20%. Então o certo seria fazer, certo não, a outra situação que a gente vai fazer também é correta, mas o mais básico seria fazer 20 sobre 100 vezes 100, que você vai encontrar fazendo essa continha R$20. Então 100 menos R$20 vai dar R$80. Então você fez duas continhas de novo, tá? Como que eu vou utilizar o fator multiplicativo? O produto em si custa 100%. Você vai tirar desse 100% 20%. Então o produto que antes valia 100 passou a valer só 80%. Aí se você dividir 80 por 100 dá 0,8. Ou seja, você definiu o fator multiplicativo em 0,8. O que é o 0,8? É os 20% tirado do 100%. Ok? Então esse fator multiplicativo ele facilita as contas nesse sentido. Então, se você vai fazer um acréscimo, você vai pegar 100% mais o acréscimo que você vai fazer. Se você vai fazer um desconto, é o 100% menos o desconto que você vai fazer. Tá? Então, olha como é que fica aqui. Ó. Então, o desconto de 45% é 100 menos 45, que dá 55, ou seja, 0,55. Desconto de 20%, a mesma coisa. Então, você tira do 100% 20, fica 80%. 0,8. Então, olha só. Usando a mesma continha anterior. Então, você tem um produto que custa 1.500, só que daí você vai dar um desconto de 20%. Então, esse 1.500 seria o 100%. Então, se você tirar esses 20% do 100, vai sobrar quanto? 80% apenas. Então, você multiplica o 1.500 por 0,80. Aí você vai encontrar como resposta R$1.200. Tá? Então, você utilizou o fator multiplicativo para chegar no resultado da conta que você quer ali. Tá bom? Aqui as situações, então, que definem os descontos. Então, desconto de 30% é 100 menos 30, 100 menos 15, desconto de 15% e assim por diante. Uma situação que é muito comum de acontecer são os acréscimos ou descontos sucessivos. Então, imagina assim, você tem um produto lá, você vai aumentar ele em 10% e depois em 10% de novo.
O erro mais básico que acontece é o quê? É você somar 10 mais 10 que dá 20 e aumentar 20% de uma vez só. Então essa é uma situação que é muito comum de acontecer, mas que está errado. Se você vai fazer aumentos ou descontos sucessivos, você tem que aumentar uma vez, pegar esse resultado e aumentar outra vez. Então vai dar diferença de valor, tá? Então você pegar e somar 10 mais 10, 20% e aumentar 20%, é diferente de você pegar, aumentar 10% e depois aumentar outros 10% em cima do valor que você já tem. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com os aumentos ou descontos que são sucessivos. Acontecem várias vezes seguidas ali. Tá? Então veja, dois aumentos sucessivos de 10% não implica em 20%. Então vamos imaginar assim, você tem R$100. Você vai aumentar 10% e depois 10% de novo. 10% de 100 são R$10. 100 mais 10 dá 110. 10% de 110 dá 11. 110 mais 11 vai dar 121. E se você fizer um aumento direto de 20%, vai dar 120. Então veja que deu uma diferença de R$1. Ah, mas é R$1. Sim, agora coloca um grande valor, um montante muito mais alto que isso aí, que você vai ver que dá uma diferença bastante grande, tá? Então é diferente, tá? Então você, dois aumentos sucessivos de 10%, então aumenta 10 e depois aumenta 10 de novo, tá? Então aqui, esse exercício eu vou colocar, mas a gente vai responder depois, tá? Eu vou fazer um outro vídeo para responder esse exercício com vocês, tá? Já tem a resolução aqui, né? Então, os bancos vêm aumentando significativamente as suas tarifas de manutenção de contas. Estudos mostraram um aumento médio de 30% nas tarifas bancárias no primeiro semestre de 2009 e 20% no segundo semestre de 2009 também. Assim, podemos concluir que as tarifas bancárias tiveram um aumento tiveram uma média de aumento de quanto? Tá? A continha está aqui, ó. Houve um acréscimo de 30% num semestre, mais um acréscimo de 30% no outro semestre. Então ficou 1,3 e 1,2. O que eu tenho que fazer com esses dois caras aqui? Multiplicar. 1,3 vezes 1,2 dá 1,56. O que interessa para nós? É o cara que está depois da vírgula. Esse cara aqui define o aumento que aconteceu do primeiro com o segundo semestre. Esse aqui é o 100% mais 56%. Então esse foi o aumento real que aconteceu dentro dos dois semestres ali. Então não se deixe enganar que 20 mais 30 dá 50. Obviamente que sim, mas quando a gente fala em aumentos sucessivos, o 20 vezes o 30 ali não vai fechar os 50, tá? Então sempre vai dar um valor a mais ali na questão, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com esse negócio de aumento sucessivo aí. Descontos sucessivos acontece a mesma coisa, tá? Então, diferentes estratégias de cálculo de porcentagem. Então, imagina assim, ó, uma loja de brinquedos tem a meta de vender mais de 950 bicicletas por mês. No mês passado, ela vendeu 25% das 5.100 bicicletas que estavam no estoque. A meta foi atingida no mês passado. Observe como esses 4 alunos resolveram o problema. Então, você tem um problema ali. Tem 5.100 bicicletas. A meta é vender mais de 950 bicicletas por mês. Então, no mês foi vendido 25%. Então, vamos ver as estratégias que foram utilizadas ali. Então, o primeiro aluno fez o seguinte. Para resolver esse problema, eu lembrei que 25% de um valor é a metade da metade desse valor. Então, calculei mentalmente a metade de 5.100, 2.550. Depois, calculei a metade de 2.550, que é 1.275. Então, 25% de 5.100, 1.275. Então, ela atingiu a meta. Veja o cálculo que o cara fez. 25% seria o 100% dividido por 4. Se você pegasse o 5.100 e dividisse por 4 direto, você chegaria na resposta também. Tá? O aluno 2. Então, eu sei que 25% é o mesmo do que 5 vezes 5%. Então, calculei 5 vezes 5.100, que é 225. Depois multipliquei esse valor por 5. Na verdade, aqui
ele calculou 5% de 5.100, tá? Então 5% de 5.100 dá 255. Aí ele pegou o 255 e multiplicou pelo 5, que deu 1.275, também chegou à conclusão que bateu a meta ali. Para resolver o problema, eu fiz a seguinte estimativa. Em vez de calcular 25% de 5.100, eu calculei só 20% de 5.100, que é mais fácil, obtendo 1.020. Tá? Então ele calculou 20% de 5.100 e obteve 1.020. Esse valor obtido é uma aproximação do valor real, que é maior que 950. Então o cara fez uma estimativa, ele fez uma aproximação do valor. Ele não calculou o valor exato, ele calculou uma parte desse valor e já observou que era maior do que a meta. Eu usei a calculadora para resolver esse problema e digitei 5.100 vezes 25% e pronto, né? Então, com a calculadora, obviamente, que fica tudo muito mais fácil, né? Então, a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, o cálculo mental, ele pode dar um pouco mais de trabalho, mas em questões de provas ou concursos, aí você não pode utilizar a calculadora. Então, a única saída que você vai ter é o quê? É o cálculo mesmo, fazer a continha ou fazer o cálculo mental. Mas, o cálculo mental você tem que ter bastante certeza com o que você vai fazer, porque senão você acaba caindo do cavalo. Tá certo? Então tá bom. Vamos resolver mais alguns exercícios na sequência aí, tá? Beleza?